Mais uma temporada do Te Toca e a gente tem o prazer de receber artistas talentosíssimos. Esse artista sempre esteve na moda. Não tem esse papo, Belém está na moda. Não. Este cara sempre esteve na moda e sempre cantou e contou as nossas histórias e a nossa alma paraense. Estou falando? Fico até emocionada. Eu sou Chaves, meu querido, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, no Te Toca. E a gente quer saber um pouco... Vamos lá começar. Quantos anos tu já tem de carreira, Nilson? Eu já fui para uma festa lá em Macapá. Lembra disso, né? Lembro! E que produção, hein? Foi lindo, né? Foi lindo. Foi lindo. Na verdade, primeiro agradecer o teu convite, né, de estar aqui para a gente conversar um pouco principalmente sobre música, que é realmente o meu caminho, né, a minha história. Eu sempre brinco com o pessoal dizendo que tem aqueles primeiros 5 anos que eu chamo 5 anos de teimosia. O que é teimosia? É você achar que vai dar certo. Você fica 5 anos insistindo para ver se vai dar certo. Aí quando dá certo, ele faz outras coisas, vira outra profissão e tal. E quando dá certo, aí eu considero daí em diante a minha história, né? A minha carreira musical. É claro, eu fui para o Rio de Janeiro em 1968. Uau! Morei no Rio 42 anos. Isso 42 eu me lembro de você no Rio de Janeiro. Tu moraste 42 anos no Rio. Tu foste já para cantar, tentar a vida como cantor, como músico? Sim, mas tem algumas coisas que foram bem importantes e positivas na época, né? Eu tinha um contato muito próximo com o maestro Waldemar Henrique e com o Guilherme Coutinho. E o maestro sempre dizia para mim, não, você não pode ficar em Belém, você tem que ir para o Rio estudar, não pode ficar aqui. O Waldemar Henrique falava isso. E ele insistia, assim, até que um dia ele me convenceu nessa história. E o Guilherme também me dizia a mesma coisa. Nilson, tu tem que ir para o Rio estudar, cara, não pode ficar aqui vai ser... Quantos anos tu tinhas, mais ou menos, nessa época? Oi? Quantos anos tu tinhas, mais ou menos? Eu tinha 15, Gente. Por aí, 14, 15, 16, por aí. E aí, aos 17 anos, eu resolvi ir para o Rio. Meu irmão morava lá, me incentivou também a ir para lá, e eu fui. E eu considero a minha carreira a partir do primeiro vinil, que eu acho que realmente é ali que começa a minha história, né? E qual é o primeiro vinil? Que é o Dança de Tudo, que foi lançado em 1981. Então, 91, 2001, 2011, 2021... né? 43 anos. Gente. Claro, 43 anos de carreira como produção, vinil, CDs, DVDs, etc. É claro que esse tempo de antes, que é muito maior também, ele pode ser considerado ser um caminho, né? Porque em 68 eu fui para o Rio, levei 2 cartas do maestro Waldemar Henrique para 2 pessoas. Foi? E que essas pessoas eram o quê? De conservatório? Pessoas assim, muito importantes na época. Uma delas você conhece, inclusive. Uma foi para o maestro Guerra Peixe. Sim, que era o cara que dava aula, era o professor de música do Chico, do Caetano, do Tom, de todo mundo. E você já chegou com uma carta dessa? E caríssimo, caríssimo nas aulas dele. Mas eu levei a carta, fui na casa dele lá na Urca. Caríssimo de grana? Não, ele era professor e ele dava aula e as aulas dele eram caríssimas. Ele era o cara que dava aula para essa turma toda, dessa geração da época, né? E Caetano, que eram pessoas granadas, né, do Rio de Janeiro, né? E aí ele me recebeu lá, leu a carta do maestro e tal, e disse, você toca violão? Eu digo, toco. Eu disse, toca uma música aí para mim. Aí eu toquei uma assim, meio constrangido e tal. Aí ele meteu a mão no violão, parou e disse, tá bom, eu vou te dar 1 ano de teoria e arranjo. Eu disse, não, maestro, eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, quem está me pedindo isso é o meu amigo, maestro Waldemar Henrique. Que coisa emocionante. Eu não sabia dessa história. Não sabia. E aí ele me deu 1 ano de aula, de graça, né, de teoria, arranjo, etc. E a outra carta para quem era? Foi para o meu querido
e saudoso Sebastião Tapajós. Ah, ele morava lá? Morava no Rio, no Morro da Urca, no Morro da Viúva, que é um pedacinho que liga o Flamengo ao Botafogo. Uma curvinha que dá assim. Ah, que E lindo. ele morava lá, eu fui na casa dele. Ele santareno, né? Aí tu Santareno, fui na casa dele. te recebeu super. Nossa, me recebeu assim, já me deixando super à vontade. E falou assim para mim: toca um negócio para mim aí. Tu compõe, É né? aquele jeito dele. É, mesmo jeitão. Meio displicente, assim, né? Toca uma música para mim aí. Tu é compositor? Eu digo: não, componho também. Toca uma canção tua. Aí eu toquei uma música minha da época. Tal. Ele virou para mim e falou assim: vamos fazer o seguinte, vou te propor um negócio. Isso já de sacanagem comigo, né? Ah. Eu vou antecipar porque já era a curtição dele. Vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar alguns acordes de violão e tu me ensina a compor. Eu Olha. digo: como, Sebastião? Eu disse: não, estou brincando contigo. Não, mas Eu na não verdade, toco, eu não tenho letra, né? eu disse: não, estou brincando contigo, mas é porque você compõe muito bem, gostei de ver a tua composição e tal, a forma que você tem o raciocínio da harmonia. Blá, blá. Bem, o Tião virou meu amigo, meu irmão, meu parceiro. A partir daquele momento. Chegou a morar na casa dele, não? Não, eu Tu já morava foi? no Flamengo, também próximo da casa dele. Ah. E ele me mostrou a nata da música brasileira naquele momento. E Ele era alguns, famoso já? Ele Sebastião, tinha. os dois mais violonistas mais famosos daquela época, que era o sucesso total, era Sebastião e Baden Powell. Só eram os dois. Gente. E tinha o Bola 7, mas que estava começando, depois virou um grande sucesso, mas foi morar nos Estados Unidos. Era um amigo que andava muito com a gente também. Mas eles dois eram os grandes nomes. Sebastião fazia show em teatro, fazia show em vários lugares no Rio, lotado, super lotado. Era um E ele, negócio ele era impressionante. internacional também. Totalmente, totalmente. Pouca gente sabe, o Sebastião tem 68 CDs lançados na Europa. Meu Deus, pouca gente sabe. Pouca gente sabe disso, fora os do Brasil. Uhum. Fora os do Brasil, né? Tião, tu tem controle disso? Rapaz, nem lembro, rapaz, quem foi. Quer dizer, o nego ficou ganhando dinheiro na Europa nos CDs dele. E nunca não deram sabe royalties para ele, não deram nada. nada. Sim. Mas ele tinha um coração. Bom, Tião era um cara de uma nobreza, uma generosidade extraordinária. Aí me apresentou pessoas assim, muito interessantes e importantes na minha vida naquele momento. Ciro Monteiro, que era um grande artista, um sambista da caixinha de fósforo, que cantava samba, lembra dele? Lembro. Né? O Ciro saía todo dia com ele. E era engraçado, Beth, porque eu bebia. Tu bebia? Aqui em Belém. Ah. Até os 16, 17 anos eu bebi e sempre fui de bebida forte, né? Uísque, conhaque, nada de cerveja. Negócio de cerveja não era comigo. E quando eu meti o pé no aeroporto do Rio de Janeiro, eu nunca mais bebi. Sim. E por quê? Foi um propósito? Não. Não foi uma coisa que eu pudesse dizer assim, eu vou deixar de beber porque aqui eu quero trabalhar. Não. Deixei. Eu saía com o Ciro todo dia. E ele bebia? Ele bebia até 7 da manhã, eu ficava do lado dele tomando refrigerante, suco. Era eu, ele, o Bola 7, o Mano Rodrigues. O Mano Rodrigues era um cantor paraense que cantava nas noites do Rio e sempre estava com a gente, que era amigo do Sebastião também. E eu tinha duas coisas que eram muito curiosas, porque eu, quando cheguei no Rio, eu fiquei com muito receio de mostrar uma música puramente amazônica, porque eu digo, pô, esses caras não vão entender essa história. Aí eu comecei a mostrar as coisas que eu estava compondo lá, com os parceiros de lá, os letristas do Rio, etc. E aí o Haroldo fechou uma turnê no México, de 10 shows, com a equipe dele. Tu vai comigo, vamos lá que vai fazer o show. Sim, eu poderia, adorei a ideia de ir, só que quando eu fui ver, eu não tinha me alistado no serviço militar. Aí eu não podia tirar passaporte. Né? Tive que voltar para Belém em 1971. Puto da vida. Que merda, porra, lá no México! Você pensou?
Aí cheguei em Belém e fui lá no serviço militar, lá no Exército, ali, que era do lado do antigo Teatro da Sé, hoje é a Academia, parece, Sim, né? Do lado do Parque de Carvalho de ali. Nato Paz Carvalho. Aí o sargento me recebeu, olhou para mim e disse, você tá bom para servir, hein? E eu, jovem, né, tu imagina, né? Jovem revoltado ainda. Sim. Mas eu não vou servir, não. E tu não era nada Não, não vou. famoso ainda para tu dizer não Não, vou servir. não era nada, não era nada. Nada, não era nada, né? Era um rebelde. Como? Eu digo, eu não vou servir. Eu falei, como você não vai servir? Eu digo, porque eu não quero servir. Eu não vou servir. Então eu vou te dar mais um ano aqui para tu ficar aqui. Aí do ano que vem eu quero ver se tu vai me dizer a mesma coisa. Uau. Vou te dizer sempre a mesma coisa. Eu não vou servir. Que ano era isso? 1971, 71. Sim, ainda, né? Pô, Dentro da situação brava política, que o país estava. escrota. Exatamente. Aí tá. Fui-me embora, ele me deu um ano. Aí foste pro Rio? Não, tive que ficar em Belém. Uau! Ficar um ano em Belém. Foi quando eu comecei a fazer algumas coisas. Eu sou um dos criadores do grupo Experiência, com Geraldo, com todo mundo. Eu fazia teatro, dança, música com eles. Que sensacional. Entendeu? Isso! E aí, um dia eu estava com o Valber Monteiro, que é um grande amigo meu, que era dono do... Sim, o Valber, que tu conhece. O Valber me levou para uma reunião em Coraci com os amigos dele e tal, e eu comecei a tocar, tocando, aí de repente, lá para o meio da noite, assim, alguém virou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, tá bom, vai lá comigo segunda-feira. Aí eu olhei para ele assim, quem és tu? Ele pegou assim, eu sou o sargento que falei para ti que ia te dar um ano. Agora eu te entendo porque tu não queres. Agora eu te entendo porque... Que coisa, que sincronicidade, que lindo! E ele disse, agora eu te entendo porque tu não queres servir, vai lá que eu vou te liberar. Que massa! Aí virou meu amigo, né? Claro. Né? E aí, como foi para essa música paraense chegar e tu ser o representante maior isso de cantar, foi uma loucura. de cantar as nossas coisas? Foi uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida na época. Aí eu cheguei no Rio e conheci aqui em Belém ainda na época o Balé Estágio de São Paulo. Sim. E fiquei muito amigo de uma das bailarinas, que era a Ângela, que era carioca, que morava no Rio. Linda ela, uma menina super bonita. Tu foi namorado dela? Não, foi amigão que dela. Já vou conversando das coisas mais íntimas. Não foi. A Ângela era muito querida, ela tinha um carinho muito grande. A menina é uma mulher muito bonita, realmente. Sem outro detalhe. E aí, quando eu cheguei no Rio, a Ângela me ligou. E disse, Nilson, olha, tem um grupo de dança, teatro e música de uma coreógrafa alemã, Jerry Marest, que está precisando de um cara que possa, de um artista que possa abraçar essas três ideias, dançar, tocar, cantar e ser ator. Eu peguei assim, Ângela, ser ator tudo bem que eu fui, na época da experiência, eu fazia alguma coisa como ator. Tocar, cantar, tudo bem. Agora, dançar... Ela disse, não, mas não te grila não, porque a dança é uma dança contemporânea, é uma outra praia, não é aquela história de balé. Não tem nada disso, é uma coisa super moderna e tal. E aí eu fui lá, conheci a Gerry, toquei, aí a Gerry, pô, gente, adorei, você pode ficar no grupo? Ela já tinha uns 60 anos, a Gerry. E ela tinha um estúdio em cima da casa dela, na Urca, uma casarão enorme, era em cima era o estúdio e embaixo era a casa dela. E aí às vezes terminava o ensaio, a gente descia, eu fazia um lanche com ela e tal, e aí eu pegava o violão e começava a tocar alguma coisa, ela disse, não, toca aí. Eu disse, olha, eu vou te tocar algumas coisas da minha terra. Aí eu comecei a tocar as canções amazônicas para ela. Aí ela olhava e disse assim, você tem que cantar isso, é a sua verdade. Essa é a sua verdade, você não pode deixar de cantar isso, você tem que cantar essa música. Ela assim, sabe? E foi ela que te deu o clique de eu preciso cantar a minha terra, as minhas raízes. Aí naquele momento ainda não me convenceu, mas aí veio ao Rio fazer uma turnê um grupo de balé dos Estados Unidos, famoso na época, que era o Alvin Nicolai. E aí ela me ligou e disse, Nilson, eu queria, olha, o grupo Alvin Nicolai está vindo ao Brasil, eles vão fazer 3 dias aqui no Teatro Municipal do Rio, e eu queria te pedir um favor, se tu aceitar. Eu digo, pode dizer, Jéssica. Eu queria que tu fizesse um show no meu estúdio para eles e para o nosso grupo, mas com a tua música da região. Caraca!
Tu topa? Carlinhos. Eu peguei esse topo, claro. Aí montamos a ideia, chamei o Sancler do baixo, Sinclair. que era na época baixista do Tim Maia. Olha. Olha que loucura. A filha dela, que tocava, Eurídice, que tocava violino. Montamos um repertório completamente amazônico, considerando ainda algumas canções dos meninos do Maranhão, porque quando eu fui para o Rio em 73, eu também passei por São Luís junto com o Jamil e recolhi um pouco daquela música daquele momento, como o Boi da Lua, Sim. Bom São João, ô meu São João, eu vou cantar a promessa, que era do César, que é do César Teixeira, do José Sobrinho com Agora que eu quero ver se coro de gente é para queimar. Olha. Todas essas canções eu cantei primeiro no Rio de Janeiro, na frente de todo mundo. Aí tá. Aí montamos o repertório lindo amazônico e eu comecei a fazer o show no estúdio, aí todo mundo sentado no chão, né, que foi muito legal. E inclusive meus colegas que não conheciam, né, a história. E através daquele olhar e durante o show, eu fui começando a entender o que ela tinha me dito, que aquilo era a minha verdade. O teu propósito era cantar a música paraense. Não era música paraense, não era música amazônica. Amazônia, é isso, é. Entendeu? A música da Amazônia. A música dos companheiros o sotaque da Amazônia. Exatamente. O Edilson falou uma coisa assim, que ele também passou pelo Maranhão. Sim. Então ele tem o sotaque maranhense, ele tem o nosso, por isso ele fala da Amazônia, e tem o do Macapá, que também é o teu caso, que né? ele, inclusive, é de Macapá, o Edilson. Não, ele nasceu aqui, mas foi criado lá, e depois morou em e no Maranhão. Mas o Vital Lima, que a gente vai falar da música, que é a autoria do Vital, que o Vital é importantíssimo na tua carreira. O Vital, eu conheci o Vital, eu tinha 15 anos de idade. Aqui ou lá? Aqui. E ele foi morar perto de casa com 13 anos de idade. E a gente se encontrou na vila, né, ali em frente ao Colégio Lauro Sodré, onde meus pais moravam. Ali do Lauro Sodré? Tinha a Vila do Montepio, que hoje não é mais Vila do Montepio, é um outro nome. E eu morava na Dionísio Bentes, que era uma rua, 2 ruas antes da vila. E a gente sempre se encontrava na vila para tocar junto, eu, Lucival, que era um baterista de uma banda famosa de Belém naquela época, que me ensinou os primeiros acordes de violão, né? E o Vital foi morar lá, se aproximou da gente lá. E aí nós começamos a compor coisa e eu trouxe o Vital para o teatro. Quer dizer, eu trouxe. Casualmente eu já estava fazendo coisas com teatro e naturalmente o Vital veio. Eu nem me considero que eu trouxe o Vital. Acho que eu coloquei a palavra errada. Mas enfim. E aí nós começamos a compor para teatro, para o Geraldo, para o Cláudio Barradas, para o Grupo SESI de teatro. E o Vital era um belíssimo ator. Nossa, o Vital era um ator fantástico. Muito bom, mas não quis seguir a carreira de ator. Né? Mas também bom letrista. Não, bom letrista e um bom compositor. Bom compositor, isso. Bom compositor. Né? Não só escrevia bem, como compunha muito bem as melodias. E aí a gente começou a compor, e quando eu fui para o Rio em 68, eu só vim reencontrar o Vital, porque o Vital foi para o Rio em 74. Antes de ti. Em 1974, quando ele participou do Festival Universitário aqui da Canção, com 2 canções, uma que ele cantou e outra que a Fafá defendeu. Menino! Na época, 72 ou 73, não lembro, acho que 73. E ali ele conheceu o Hermínio Belo de Carvalho, que era jurado, e incentivou ele de ir para o Rio de Janeiro. Como ele queria fazer um curso de fiscal da Fazenda, na época, lá no Rio, ele aproveitou e foi embora. E esse Olhando Belém, como é que surgiu e quanto tempo tem essa música? Olhando essa Belém, Olhando Belém, eu acho que é um presente, foi um presente da minha vida. Essa música é de um compositor paulista, do Celso Viáfora. Né? É do Celso Viáfora. É do Celso Viáfora. E aí o Celso veio fazer show comigo com o Vital no Maracaibo. Sim, Maracaibo. 89, eu fiz teatro, Maracaibo. E ele ficou hospedado no Hotel Sagres, lá no último andar, lá em cima. E o Celso sempre gostou de um choppzinho, o paulista, né? Adora chopp. E eu estava com a gente também aqui tocando um grande músico mineiro
que tocava comigo, o Rabeca, que é o Murilo Fonseca, o Murilão. E eles tomavam todas no bar do parque, tu imagina. Sim, Até sim. 6 da manhã, os dois, ó. Tome-lhe Rui cerveja. Barato ainda estava vivo. Tava lá também, Tava lá tava lá também. também. E um dia ele chegando, e ele dizia para mim, esse cara, tu não tem ideia da importância para mim que é estar aqui nesse coração da Amazônia. Tu não tem ideia, ele dizia para mim. Aí ele um dia chegou 6 horas da manhã, 6h30, abriu a janela do apartamento lá em cima e viu um garotinho no barquinho remando. Que dava para ver que dava para a ver Bahia. a Bahia. Ah, E aí ele viu aquele menino falando e na hora que ele viu aquele menino, ele percebeu que estava vindo um avião para pousar. sim. Né? Olhando Belém, enquanto uma canoa desce um rio, e um curumim assiste da canoa, um boigue riscando o vazio. Lindo. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores dos que de Fernando Pessoa. Coisa linda. E aí, assim, ele compôs Aí ele nessa fez essa época. música. E E ele nós te deu chegamos. logo para ti? Não, aí chegando no Rio, a gente participou de mais festivais. Uhum. E ele escreveu essa música no Festival de São José do Rio Pardo, o Ah. Olhando Belém. Aí Essa música é falei, tua cara. aí eu falei, seu Cega, essa música é linda, cara. Ele disse, mas ele não teve muito sucesso no festival com Ah. essa música. Eu disse, eu vou gravar no próximo disco. Ele, não, pode gravar. E aí eu gravei na Amazônia, naquele vinil que vocês mostraram ali, é onde Sim. está o Olhando Belém. Uhum. E foi sucesso logo no Não. início? Não. Não, ela foi assim, foi muito engraçado essa questão do sucesso, principalmente em Belém. Eu lancei em 81 o vinil Dança de Tudo e vim para Belém lançar e veio eu, Vital, Rosina Minari, Ana Marins, toda a minha equipe que gravou comigo o disco, o vinil lá no Rio. Fizemos 2 dias no Teatro Valdemar Henrique na época. E cada dia eu tive uma média de público de 10 a 15 pessoas. Sim. Fiasco. Zero. Né? Fiasco total. Ok. Porém, eu revi naquele momento amigos meus que estudaram comigo de que estavam comandando algumas rádios de Belém. Tomásio, Tomazão. Nelson, Nelson. Guerreiro, né? O Cacá, que era. Cacá Raimundo. Sim, Cacá Raimundo. Cacá, que hoje mora em Fortaleza. E eles pegaram o vinil e simplesmente estouraram Amor Caril e Constelação Sentimental. Aí 6 meses depois eu voltei aqui, Beth. Que lindo. Eu virei assim um sucesso o extraordinário. O Popstar. Um negócio louco. Assim. Que lindo, que lindo. E tinha umas coisas muito engraçadas que eu fazia, por exemplo, um show no Cinema 1, sim, ali atrás, lembra? Sim, lembra. Aí eu terminava de fazer o show lá 10 horas, lotado. Aí eu vinha, de repente, pro Clube da Esquina, da Barão. Aí o público que estava todo lá vinha junto também. Comigo. Aí teve um momento que o cara falou, não, eu suposto que tu fizesse amanhã aqui, mas, mas não faz no outro lugar, porque o pessoal vai todo mundo junto contigo. já aí eu deixei de fazer, fazia só um lugar. E aí, só. e o... Sim. Aí o Belém. Aí nós fizemos o Interior em 84, eu e Vital, que tem Flor do Destino, Tempo de Destino, Tum Tatado, Walter Freitas, etc. Que aí já virou Porque eu também tinha uma outra coisa que me ajudou, e muito naquela época. Era o programa do Rolando Boldrin, do Som do Brasil, do Som Brasil, em que eu estava quase que todo domingo. Ele sempre te chamava para tu... Sempre. Eu tinha um amigo meu que era um compositor carioca, o Rico, de samba, e teve um dia que ele chegou comigo e encontrou comigo e disse, Gonilson, eu vi o Rolando Boldrin antes do teu programa. Achando que era o teu programa. Porque eu estava toda hora. Foi um prazer te receber, a gente vai te trazer outras vezes, inclusive para outros mega sucessos teus, para tu me falar a origem desses sucessos, de onde veio a composição, como foi, o fã-clube que tu tens, muito grande. E a gente... Nilson Chaves sempre está na moda. Obrigado, minha amiga.
sol da manhã rasga o céu da Amazônia. Eu olho Belém da janela do hotel. As aves que passam fazendo uma zona, mostrando pra mim que a Amazônia sou eu, que tudo é muito lindo. Oh, oh, oh. É branco, é negro, é índio. Ei, 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 oh. No Rio Tietê mora a minha verdade. Sou caipira, sede urbana dos matos. Um caipora que nasceu na cidade. Um curupira de gravata e sapato. Sem nome, sem dinheiro. Oh, oh, oh. Sou mais um brasileiro. Ei, 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 oh. Olhando Belém, enquanto uma canoa desce um rio. E o curumim assiste da canoa um bogue riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. Olhando Belém, enquanto uma canoa desce um rio. E um curumim assiste da canoa um bogue riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. Molhando os meus olhos de verde poema, sentindo na pele o que disse o poeta. Eu olho o futuro e pergunto pra insônia: será que o Brasil nunca viu a Amazônia? E vou dormir com isso. Oh, oh, oh. Será que é tão difícil? Ei, 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 oh. Olhando Belém, enquanto uma canoa desce um rio. E o curumim assiste da canoa um bogue riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa. O sol da manhã rasga o céu da Amazônia. Eu olho Belém da janela do hotel e vou dormir com isso. Oh, 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 oh. Será que é tão difícil? Ei, 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 ei.